Nós que abriremos então as nossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 3. Abra a tua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3. No capítulo 3, nós vamos fazer a leitura do versículo 8 até o versículo 11. Logo depois, do versículo 21 até o versículo 24. Aliás, vamos fazer a leitura de todos esses versículos, do versículo 8 até o versículo 24. Gênesis, capítulo 3, do versículo 8 até o versículo 24. O texto bíblico diz: Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comestes? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu a comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará luz a filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: Visto que atendestes à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás erva do campo. No suor do rosto comerás teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Feche os teus olhos. Nós precisamos muito da ajuda e da iluminação de Deus para o nosso coração e para a nossa história. E só Ele pode nos ajudar a compreender o texto bíblico nessa noite. Querido Deus, em nome de Jesus, nós nos reunimos mais uma vez na tua casa para bendizê-lo sobre todas as coisas. Nós reconhecemos os limites do nosso coração, os limites da nossa vida, e, portanto, suplicamos a iluminação do Senhor sobre o nosso coração, a iluminação do Senhor sobre a nossa vida, a fim de que a nossa vida seja completamente conduzida pela tua palavra, que é tão poderosa, que é tão libertadora, e por isso nós estamos aqui, com aquela forte expectativa, com aquele forte desejo de que o Senhor esteja transformando o nosso coração, o Senhor esteja modificando a nossa história, e que a nossa vida nunca mais seja a mesma, e que nós tenhamos o desejo de ouvi-lo, de servi-lo e de amá-lo sobre todas as coisas. Rogamos então a iluminação do Senhor sobre o nosso coração. Pedimos isso em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Hoje o nosso grande desafio, quando nós nos reunimos para bendizer a Deus sobre todas as coisas, é o desafio de falar sobre as manifestações da graça de Deus aos seres humanos perdidos. É muito importante saber, quando nós nos reunimos nessa igreja, para bendizê-lo sobre todas as coisas e para dizer que Ele é Senhor absoluto da nossa vida e da nossa história, de que a nossa vida ela foi completamente transformada pela bondade, pela graça e pelo amor de Deus.
Portanto, nós somos objetos desse amor que é incomparável, desse amor que é incondicional, desse amor que mudou completamente a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de amar. Mas é importante compreender o que nós falamos na semana passada. Na semana passada, por exemplo, nós falávamos sobre as consequências negativas da queda em nossa história. Fizemos então uma avaliação. Quando os nossos pais pecaram, quando os nossos pais optaram por não amar a Deus, optaram por não viver perto de Deus, eles trouxeram algumas consequências negativas da queda para o nosso coração. A primeira consequência foi culpa, logo a outra autossuficiência, fuga, arrogância, sofrimento e morte. E a partir desse momento, então, a vida humana se tornou uma vida extremamente difícil de ser experimentada e ser vivida todos os dias. O pecado passou a existir no nosso coração. E ele passou a definir o modo como nós deveríamos caminhar. E por isso, então, o humano, e por isso, então, o mundo é conduzido por esse sentimento de egoísmo, por esse sentimento de maldade e de tantas outras coisas que acontecem no dia a dia. Das perversidades que nós revelamos no nosso comportamento, no modo como nós tratamos, por exemplo, os nossos filhos, no modo como nós tratamos os nossos pais, nos tornamos homens caídos. Homens e mulheres que não conseguem mais perceber a grandeza de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. E talvez quando você lança os seus olhos no livro de Gênesis, no capítulo 3, você poderia dizer, tudo está fadado ao fracasso, não há possibilidade de mudança, o homem perdeu o foco, o homem perdeu o desejo de amar a Deus, o homem foi guiado agora por esse desejo caído, ponto final. Não há esperança, não há uma possibilidade de mudança, não há nova vida, não há um novo coração. E é exatamente nesse momento em que nós imaginamos que Deus não tinha algo para a vida humana, que Deus então vai manifestar de maneira clara, de maneira evidente, Ele vai manifestar a sua graça. E a graça de Deus, ela foi manifestada desde o Antigo Testamento. Por vezes nós corremos um risco ou cometemos um erro de tentar imaginar que a graça de Deus foi apenas revelada no Novo Testamento. Aliás, muitos evangélicos ou muitos cristãos imaginam que Deus, o Deus bom, o Deus maravilhoso, o Deus gracioso, é o Deus do Novo Testamento. E alguns cristãos imaginam que o Deus do Antigo Testamento é um Deus que não revelou graça, que não revelou amor, que não revelou bondade. E esse é um erro que não pode conduzir a nossa história. Desde o Antigo Testamento nós encontramos a graça de Deus, o Evangelho de Deus, encontramos a justiça de Deus, encontramos Jesus caminhando pelas páginas do Antigo Testamento. O problema é que nós não fomos treinados para enxergar a graça de Deus e não fomos treinados para ver as manifestações da bondade de Deus no Antigo Testamento. Nós ainda temos uma visão extremamente pequena. Nós imaginamos que Evangelho, que igreja, que plenitude do Espírito Santo são temas do Novo Testamento. Mas plenitude do Espírito Santo, Evangelho, glória de Deus, majestade de Deus, carinho de Deus, estão presentes em todas as páginas da Bíblia. Mas a nossa mentalidade ainda é uma mentalidade muito simples. E, portanto, nós somos desafiados a olhar no texto que lemos nessa noite, ver a graça de Deus no texto, ver a graça de Deus sobre os nossos primeiros pais. Na semana passada nós aprendemos que esses homens erraram, que essas pessoas falharam, que elas estavam caminhando sozinhas, longe de Deus, mas para esse homem sozinho, para esse homem longe de Deus, Deus manifestou a sua graça. Mas talvez a primeira pergunta nessa noite seja, o que é a graça de Deus? Como é que eu posso defini-la? E eu trago então alguns autores que falam sobre a graça de Deus. O primeiro deles, pode passar, o primeiro deles é Luiz Berkoff. E ele vai dizer o seguinte, a palavra graça nem sempre é usada no mesmo sentido nas Escrituras. No Antigo Testamento, graça evocava o sentido de beleza e graciosidade, mas geralmente significava favor, boa vontade, ou seja, encontrar favor aos olhos de Deus. Portanto, graça não é uma qualidade abstrata, pelo contrário, é um princípio ativo que se manifesta em ação concreta, beneficiando o ser humano perdido. Dentre tantas possibilidades de traduzirmos a palavra graça, uma das possibilidades que nós mais conhecemos, de acordo com esse autor, é favor imerecido. Graça é a manifestação desse favor de Deus aos seres humanos perdidos. Graça é esse carinho de Deus, é esse sorriso de Deus, é o fato de Deus olhar para homens que não conseguem encontrar o caminho, e esse Deus não é impessoal, esse Deus não é distante. Ele abraça, Ele ama, Ele conduz, Ele produz caminhos, e Ele manifesta a sua glória e majestade, salvando esses seres humanos perdidos. Mas nós ainda temos mais um teórico, mais um autor chamado Dr. Heber Carlos de Campos, que talvez você conheça os livros produzidos por esse
mestre por esse doutor da nossa comunidade, da nossa igreja. E ele vai dizer o seguinte: a graça de Deus pode ser definida como o favor eterno e totalmente gratuito exercido sobre aqueles que Deus amou de modo especial. Ela é concessão de favores a quem não tem mérito próprio. Pelo contrário, todos aqueles que receberam a graça mereciam a condenação. O que eu gostaria que você ficasse atento à visão do Dr. Heber Carlos de Campos é o fato de que nós não merecíamos salvação, que todos nós merecíamos a condenação. E é para esses homens caídos e perdidos que Deus manifesta o seu amor e o seu carinho, e esses homens agora experimentam aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer: pela graça sois salvos, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. O que eu quero que você fique atento quando nós olhamos para a visão desse autor é o fato de que nós não merecíamos, que nós não temos mérito algum. Portanto, salvação não depende do teu nome, do seu sobrenome, salvação não depende da tua beleza, salvação não depende da tua feiura, salvação não depende absolutamente de nada, a não ser do amor de Deus, do carinho de Deus, da bondade de Deus olhar para os seres humanos e resolver amá-los. E amando-os, resolver transformá-los, e transformá-los, resolver dar-lhes um novo coração e uma nova história. Hoje nós nos reunimos para bendizer a Deus sobre todas as coisas, porque a graça dele tocou no nosso coração. Nós podemos cultivar novas músicas e podemos criar novos quadros e podemos viver nesse mundo com a liberdade maravilhosa, porque a graça de Deus tocou no seu coração e porque essa mesma graça redentora que sustenta a tua vida, que te dá, por exemplo, segurança para enfrentar aqueles momentos mais complexos, aqueles momentos de dor, de sofrimento e de medo. Mas nós ainda temos um próximo autor que fala sobre isso, sobre a graça de Deus, e que nesse exato momento tem sido lido por muitas pessoas, que é o Timothy Keller, ou conhecido como Tim Keller. O Tim Keller vai dizer o seguinte: desde o Éden vivemos em um mundo repleto de sofrimento, doenças, pobreza, racismo, desastres naturais, guerras, envelhecimento e morte. Tudo isso é resultado da ira e maldição de Deus sobre o mundo. O mundo está desajustado e precisamos ser resgatados. O motivo de toda infelicidade é que as pessoas não estão reconciliadas com Deus. A coisa mais importante que nos salvará é a restauração do nosso relacionamento com Deus pela graça. E eu acho fascinante, por exemplo, a visão do Tim Keller fazendo uma leitura do nosso tempo, uma leitura do século XXI, mas a mesma leitura poderia ter sido feita no século XVI, como no século XIX, e nós encontraríamos o ser humano precisando de fazer com que esse relacionamento quebrado fosse, mais uma vez, ajuntado pelo amor e pelo poder. Mas o que me chama muita atenção na frase desse autor é essa última expressão: a restauração do nosso relacionamento com Deus pela graça. Digo isso porque nós podemos tentar restaurar o nosso relacionamento com Deus pelas obras. E muitas pessoas estão vivendo na igreja imaginando que a sua salvação depende exclusivamente de uma ação redentora produzida por ela mesma. Ou seja, salvação pelas obras. Quando você imagina, por exemplo, durante o ano eu fui em todas as reuniões de oração. Durante o ano eu fui em todas as escolas bíblicas dominicais. Durante o ano eu fui em todos os cultos. Logo, eu tenho naquela árvore várias maçãs. E essas maçãs me proporcionam a possibilidade de viver perto de Deus. Vou ser salvo porque eu criei um caminho da salvação. Ou de repente você imagina: eu vou ser salvo porque afinal de contas eu não tomo nenhuma cerveja, eu não tomo nenhum vinho, eu não tomo nenhum uísque, e o fato de ter renegado essas coisas, o fato de ter abandonado essas coisas, me abriu, por exemplo, as janelas dos céus. Como se deixar de beber alguma coisa fosse sinal de que eu sou salvo. Pelo contrário, eu preciso compreender que a graça de Deus me dá a maturidade de viver com essas coisas, que a graça de Deus me dá a maturidade de não ser uma pessoa legalista, de não ser uma pessoa que imagina: eu sou salvo porque eu não ouço música do mundo, eu sou salvo porque eu, por exemplo, eu não vou na casa de pessoas que não possuem uma boa história. Esses são os legalistas, os reacionários teológicos, os reacionários da salvação, que imaginam que são salvos porque cumprem uma agenda, que imaginam que são salvos porque estão obedecendo os critérios do comportamento e da cultura estabelecida pelo rigor de um legalismo. Logo,
eles estão dizendo que a salvação depende exclusivamente das suas ações, da sua bondade, da sua honestidade, da sua integridade, do seu trabalho, da sua luta. Quando, na verdade, salvação pela graça evoca o sentido de algo que eu não merecia, mas me foi dado porque Deus resolveu me dar, porque Ele é amoroso, porque Ele é bondoso e porque Ele mudou a minha história. Todas as vezes que você pensar sobre graça, saiba que a graça de Deus ofende a agenda dos religiosos. A graça de Deus ofende a agenda de pastores que criaram legalismos para que as ovelhinhas vivam debaixo de uma manipulação existencial, debaixo de uma manipulação da santidade, e elas nunca serão livres para pensar, livres para agir, livres para tomar as suas decisões, porque elas sempre ficam com medo. Será que se eu fizer isso, se eu tiver esse comportamento, será que eu vou perder a salvação? Se eu não cumprir a agenda, será que eu vou perder? A minha pergunta é, ou o meu questionamento é, a minha afirmativa é, você não pode perder aquilo que nunca teve. Você precisa se despir desse legalismo religioso presente na alma humana, porque o teu legalismo e o meu legalismo, porque o nosso legalismo são as tentativas redentoras que nós criamos para salvar a partir da nossa força, a partir da nossa vitalidade religiosa e a partir da nossa própria concepção do sagrado, da santidade e de Deus. Isso reina no coração das igrejas evangélicas, isso reina no coração das igrejas em Rondonópolis, isso reina no coração das igrejas no Mato Grosso, isso reina no coração das igrejas espalhadas pelo mundo, pessoas que são domesticadas pelo fazer religioso. Se eu cumprir o fazer religioso, eu vou para o céu porque eu cumpri o fazer religioso dos homens. Isso não é graça, isso é legalismo, isso é terrível. Isso cria homens e mulheres fracos e limitados, cria homens e mulheres imaturos. Por isso nós podemos olhar para o texto que lemos nessa noite e nós podemos contemplar basicamente as manifestações da graça de Deus aos seres humanos perdidos. Nós estamos, por exemplo, avaliando o capítulo 3. E eu gostaria que você estivesse direcionando os teus olhos para o versículo 8 e para o versículo 9. Os versículos dizem: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E é a partir dessa pergunta que nós podemos afirmar, em primeiro lugar, que Deus manifestou a sua graça na produção de um caminho. Grave essa primeira verdade que o texto bíblico nos aponta no versículo 8 do capítulo 3, o versículo 9 do capítulo 3. O texto bíblico diz que os nossos primeiros pais, quando resolvem optar por não obedecer a Deus, eles falham. E uma das primeiras consequências que acabou vindo no coração deles foi o sentimento de vergonha, o sentimento de medo. Eles ficaram com vergonha, ficaram com medo, eles perderam aquela justiça original. Quando eles perdem a justiça original, eles estão conscientes da sua queda. E a primeira coisa que eles fazem é tentar, de alguma maneira, esconder da presença de Deus. Eles se escondem, como se pudessem, de alguma maneira, fugir dos olhos de Deus. E uma das coisas fascinantes é de que Deus agora, durante a viração do dia, provavelmente tomou uma forma humana. Ele caminha pelo jardim do Éden, e ao caminhar pelo jardim do Éden, ele percebe que o homem que o encontrava todas as tardes não estava ali. E procurando o homem, Deus então faz uma pergunta: onde estás? Se você olhar para o versículo 8, o versículo 9 diz: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou. A ideia de chamar, de ir atrás, de criar um caminho, de criar a possibilidade de um diálogo, de criar a possibilidade do homem ouvir essa pergunta. Qual foi a pergunta? A pergunta foi: onde estás? E é óbvio que Deus não queria saber onde o homem estava geograficamente. Não imaginemos que Deus não tenha a capacidade de saber onde o homem estava geograficamente, porque o homem estava por entre as árvores do jardim, tentando esconder o seu erro, tentando de alguma maneira esconder-se da presença de Deus. Mas Deus vem com o seu amor, Deus vem com a sua graça,
e caminhando em direção ao homem, porque Deus sempre caminha em direção ao homem. Não é o homem que caminha em direção a Deus, não é o homem que procura a face de Deus, não é o homem que quer criar um caminho verdadeiro, um caminho da liberdade. É Deus quem vai em busca desse homem perdido, e Deus vai em busca desse homem. Deus não chega acusando, Deus não chega expondo, mas Deus faz uma pergunta que incomodou e que deveria incomodar o âmago do coração daqueles homens e daquela mulher: onde estás? Ele cria a possibilidade de arrependimento. Ele cria a possibilidade de uma confissão. O que você imagina que o homem deveria fazer? Se o homem errou, se o homem pecou, se ele está distante de Deus, se Deus está procurando, e se Deus diz: onde estás? Qual deveria ser a melhor resposta? Ele deveria ter dito: querido Deus, eu estou plenamente perdido, eu estou plenamente sem direção, eu estou plenamente sem foco, eu estou plenamente arrependido, eu cometi um erro, eu não consegui observar a tua voz, a tua lei, a tua palavra, eu deixei de obedecê-lo, eu deixei de amá-lo, eu deixei de caminhar em direção à verdade estabelecida pelo Senhor, eu deixei de ouvir a tua voz que disse: não coma, e eu acabei comendo. Eu estou aqui perdido, com medo, sofrendo. Eu preciso das tuas mãos, eu preciso do teu abraço, eu preciso do teu carinho, eu preciso da tua direção, eu preciso que o Senhor esteja comigo, dando-me a chance de recomeçar, dando-me a chance de dizer: estou perdido. Mas não é isso que acontece com os nossos pais. O homem acusa a sua esposa, por sua vez a esposa acusa a serpente, porque numa relação de projetar os nossos erros nos outros, nós não assumimos a nossa culpa, nós não assumimos o nosso pecado, e eu já falei sobre isso na semana passada. Mas o que eu quero que você perceba é que Deus manifestou a sua graça na produção de um caminho. Ele chama o homem, ele quer conversar com o homem, ele cria um caminho da confissão, ele cria o caminho do arrependimento, mas o homem não consegue perceber a grandeza dessa graça. E durante toda a história, Deus tem criado caminhos para o arrependimento. Durante toda a história, Deus tem chamado os homens para terem uma experiência com o amor dele, com a graça dele, com a manifestação da bondade dele. E esses homens não conseguem. Se ele mesmo não interferir, agindo com o Espírito Santo, por intermédio do Evangelho, convencendo-os, tocando-os, modificando-os. Por que nós nos reunimos hoje? Por que nós estamos cantando e celebrando? Por que nós podemos ter uma visão crítica da realidade? Por que o Evangelho ele habita no nosso coração? Por que nós podemos cantar? Por que nós podemos nos reunir como homens e mulheres? Por que nós podemos ver os nossos filhos correndo pelos corredores da igreja? Por que nós podemos ver os nossos adolescentes se tornando pequenos homens e pequenas mulheres? Porque a graça de Deus invadiu o nosso coração. Porque Deus nos amou de tal maneira que criou um caminho. E nós sabemos que esse caminho continua sendo o nosso bondoso Redentor, o nosso bondoso Salvador. E vocês precisam compreender que esse caminho foi criado e que vocês foram tocados por esse caminho, vocês foram inspirados por esse caminho e vocês ouviram o Evangelho da salvação e o Espírito Santo atuou de maneira simples, de maneira poderosa e você sentiu o amor de Deus, o abraço de Deus, o carinho de Deus, a presença de Deus que foi te restaurando o seu coração ferido, libertando dos traumas, libertando-a dos traumas, porque todos nós, quando chegamos aqui, chegamos com medo, desconfiados, inseguros, prepotentes, arrogantes, incapazes, insuficientes, mas nós não temos a coragem de reconhecer isso e nós vamos forjando mecanismos e aí nós sentimos que não precisamos fazer nada, só experimentar a graça de Deus na alma. E eu estava conversando com alguns amigos que nós não estamos preparados para essa graça. Nós ficamos extremamente chateados, porque Deus é muito simples, o Evangelho é muito simples, a graça de Deus é muito simples, você não precisa fazer nada, absolutamente nada, mas isso fere o nosso desejo de fazer, isso fere a nossa vontade de construir pequenas torres para chegar ao céu. Quando Deus diz: eu quero apenas amá-lo, eu quero apenas abraçá-lo, eu quero apenas abençoá-lo, o que acontece? Mas é só isso. Não há nenhum mecanismo, não há nenhuma estrutura. Cadê a agenda? Mas servir a Deus e amar a Deus é apenas isso mesmo? Você está falando sério? É apenas o fato de poder ouvir o Evangelho e o Evangelho tocar o coração? Mas cadê aquilo que eu tenho que fazer? Eu não tenho que fazer alguma coisa? O que eu tenho que fazer?
Porque nós somos criados na cultura do fazer alguma coisa para sermos amados. Agora, quando nós conhecemos um Deus que apenas ama, isso nos deixa com medo. Isso provoca insegurança. Porque desde pequeno você aprendeu que para ser o número 1 da tua casa, você precisava ser o melhor e ter a melhor nota para que o teu pai e a tua mãe pudessem prestar atenção em você. Para que você pudesse ser amado, para que alguma pessoa pudesse olhar para você, você deveria ser diferente, seja sendo o melhor aluno da sala, ou seja, sendo o pior aluno da sala. De qualquer maneira, você criava mecanismos para que as pessoas pudessem olhar para você, para que as pessoas pudessem prestar atenção em você. Você criava alguma coisa. Mas com Deus não é assim. Ele apenas ama. Ele apenas gosta. E eu sei que isso traz medo para o nosso coração. Porque nós somos treinados na escola de sentimentos comprados, de sentimentos roubados, de sentimentos construídos. Para ser amado, você tem que dar alguma coisa, fazer alguma coisa, mas Deus, Ele faz tudo, porque Ele ama você, Ele ama a tua história, Ele conhece você, e por isso criou um caminho da santidade e um caminho da libertação. Em segundo lugar, Deus manifestou a sua graça na preservação de um status. Quando você olha para o texto bíblico continua dizendo no versículo de número 10, Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu a comi. Eu não vou ler toda a narrativa, mas o que eu quero que você perceba é que Deus está dialogando com este homem. E esse homem começa agora a justificar o motivo pelo qual ele havia desobedecido. Mas uma das coisas que me chama atenção nesse texto é o fato de que esse homem cai, esse homem falha, essa mulher cai, eles falham. Eles não obedecem a Deus. Eles recebem as maldições da lei sobre o seu próprio corpo, sobre o seu próprio relacionamento. A criação recebe as maldições da lei, mas Deus não tira deles a função que eles tinham. E qual era a função dos nossos primeiros pais? Eles foram criados para serem mordomos. Eles foram criados para guardar e cultivar. A imagem de Deus não desapareceu. A imagem de Deus continuou nos nossos primeiros pais. Não foi por conta da queda que Deus disse, olha, a partir de hoje, vocês estão fora desse projeto, vocês estão destruídos, vocês perderam a minha imagem, vocês agora não vão realizar mais a função de mordomia, vocês não possuem mais o status que eu dei, porque o texto bíblico diz que eles receberam e foram criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Eu vejo o homem e a mulher experimentando as consequências da queda, mas agora eles vão realizar a arte de cultivar com o pecado no coração. Eles vão cultivar e guardar tendo o pecado na alma. Eles vão pagar um preço por isso, mas Deus preserva a imagem que Ele havia colocado no homem. Deus preserva o status. E qual era o status, Tiago? O status básico era o status de poder, de todos os modos, de todas as formas. Continuar cultivando e guardando, continuar lutando todos os dias, continuar fazendo a vontade de Deus. Isso eu vejo, nisto, a manifestação da graça de Deus. Deus é gracioso porque apesar de nós errarmos, apesar do pecado ter entrado no mundo, nós continuamos ainda com a imagem dele, a imagem imaculada. Nós continuamos cultivando, guardando, lutando todos os dias, mas continuamos fazendo essas coisas. É por isso que você pode se tornar um bom professor. É por isso que você pode se tornar, por exemplo, um empresário ou um vendedor. É por isso que você pode manifestar a sua inteligência na arte, na cultura, na economia, porque Deus continua dando-lhe a capacidade de pensar. Isso é graça. Isso é amor. Isso é bondade. Você já parou para pensar nisso? Na grande maioria das vezes nós não pensamos nisso. Nós imaginamos que graça de Deus é o fato de Deus ter enviado Jesus ao mundo e eu agora tenho como meu Salvador, como Senhor absoluto da minha história. Não. Além disso, graça de Deus se revela no fato de você continuar cultivando, guardando, trabalhando, lutando. O fato de você poder casar-se.
O fato de você poder encontrar alguém e construir a sua história de amor com esse alguém. O fato de você poder compreender que a vida ela é extremamente conduzida pela providência de Deus, levantar pela manhã, ver, por exemplo, a maravilha do sol. O fato de você poder casar e desse casamento nascerem os seus filhos, e os seus filhos poderem crescer, e eles vão andar, eles vão começar a engatinhar, e você tem a graça de ver o teu filho começando a dar os primeiros passos. Você tem a graça de ver, por exemplo, o teu filho andando na primeira bicicleta dele e ele não consegue, você compra aquelas rodinhas que coloca na lateral e ele consegue andar, e aí você pega e tira uma das rodinhas e ele vai andando e ele parece que vai cair e ele vai começando a ganhar equilíbrio, você tira outra rodinha, ou seja, isso é graça. É a graça de Deus se revelando nas coisas diminutas da vida. Quando você pega um álbum de fotografia e você começa, por exemplo, a ver o que aconteceu, você diz, meu Deus, olha essa fotografia que eu vejo aqui nesse exato momento. Aquelas fotografias que nós tirávamos naquela década de 70, década de 80, aqueles cabelos extremamente estranhos, aquelas calças que vinham até aqui, ou seja, você diz, meu Deus, como o Senhor é gracioso, ontem e hoje, e principalmente agora, porque eu me libertei daquela moda, eu me libertei daqueles condicionamentos. Quando você vê a graça de Deus se manifestando, quando você casou, e todo mundo dizia, não haverá condições desse casamento dar certo. Esse casamento não vai dar certo porque não começou certo, vocês acabaram tendo relacionamento sexual antes do casamento, vocês estão perdidos, Deus não ama mais vocês, Deus não gosta mais de vocês, porque vocês fizeram coisas erradas. E aí você vê a graça de Deus te fortalecendo, você amadurece, teu casamento é abençoado por Deus, você se torna um instrumento, uma inspiração para a vida dos outros, e os discursos proféticos do maligno são lançados por terra, e você continua a vida. Isso é a graça em Deus preservar o status de homens criados segundo a sua imagem. E esse status é restaurado quando o sangue de Jesus é vertido na cruz, e agora essa imagem caída, ela não é mais uma imagem caída, ela é uma imagem restaurada, e eu posso cultivar e guardar como um homem restaurado, como um ser restaurado, eu posso trabalhar porque eu fui restaurado, o status foi restaurado, e esse status será glorificado na volta dele. Você consegue ver graça nisso? É a graça de Deus nas coisas mais simples da vida. A graça de poder dizer, eu tenho amigos, e você sai com os teus amigos, e você saindo com os teus amigos, você vai, por exemplo, até uma pizzaria, e você senta ali, e você conversa, você dá risadas, você lembra de momentos fascinantes na vida, ou seja, o status de poder construir vínculos sociais, e isso também pertence ao status. Criar vínculos sociais, porque Deus não nos criou para a solidão, Deus nos criou para viver junto, para viver perto, para comungar com as outras pessoas. Agora, pastor, eu não vivo com ninguém, a minha vida é uma solidão, só vive eu e a minha família, alguma coisa está errada com você. Porque Deus te criou para ter um espírito comunitário. A graça de você poder, Ana Paula, lá naquela escola, pegar uma apostila de filosofia e recitar conceitos, e aprender conceitos de Kant, e aprender conceitos de Karl Marx, e aprender conceitos de Sócrates, e aprender conceitos de tantos outros, e você está lá, e você pode pegar a apostila, e você pode construir um texto lógico, e as pessoas podem olhar para você e dizer, puxa vida, essa menina parece tanto com quem? A graça de poder pensar, porque Ele nos fez como seres pensantes. Parou para pensar nisso? A graça que se revela quando teu filho é adolescente. E Gabriel, você como adolescente corria. Agora isso já não existe mais, mas na época que eu era adolescente, na época que eu era meninão, e isso foi há muito tempo atrás, a graça de poder confeccionar os primeiros papagaios, as primeiras pipas,
e poder sair correndo, e você pegava as sacolinhas do supermercado. Houve uma época que os açougues vendiam carne, enrolava num plástico, e você pegava aquele plástico bem fininho, pegava bambus e fazia o teu papagaio, e você saía correndo, soltando o seu papagaio, e sentir a graça de Deus no vento que soprava sobre o seu rosto, no vento que soprava sobre o seu corpo, no vento que soprava sobre a sua vida, e você soltando a sua pipa, você pegando escondido os carretéis de linha da tua avó, ou da tua mãe, e você não vi nada, e amarrava, e soltava a graça de viver. Vocês nunca tiveram isso na vida? Ou vocês sempre foram evangélicozinhos, criados em uma estruturazinha bem assim, não posso. Olha como você senta, você é mocinha. Não dê uma risada tão alto, porque você pode ferir a lógica do comportamento dos santos. Não dê uma gargalhada porque você é alguém que pertence a Deus. Pois eu não, eu já fui criado em outros rigores da vida. E me orgulho de ter sido criado nesses rigores. O evangelho mudou minha vida, mas isso não vai desaparecer jamais. Isso não vai desaparecer o fato de que eu jogava bola o dia inteiro. Não vai desaparecer o fato de que Deus me deu a chance de viver, de não ver e de não percebê-lo. Apesar de viver naquele mundo, eu não o percebia, eu não o via como eu tenho a maturidade de vê-lo hoje. Mas quando eu corria, quando eu pegava 1 litro de quiboa, colocava, fazia um carrinho e colocava um plástico e saía correndo, puxando aquilo e fazendo um barulho maravilhoso, eu poderia contemplar a graça de um Deus que sempre esteve conduzindo a minha história, mesmo que eu não o conhecia, mesmo que eu não o amasse, mesmo que eu não tivesse a experiência de senti-lo e de ouvi-lo, mas Ele estava lá com o seu amor, com a sua presença e com o seu poder. A graça que surgiu nos momentos de dor. A graça que surgiu quando Ana Luísa deu a sua primeira fala, o seu primeiro discurso como a bebê que fala nesse exato momento. Isso é graça. Mas às vezes nós temos a graça apenas como um elemento teológico e teórico. Nós recitamos, graça vem da palavra grega charis, cujo significado é favor imerecido, a bondade de um Deus que se revela para os homens perdidos. E como é que você aplica isso para a vida? Como é que você aplica esse conceito maravilhoso na tua batalha, na universidade, quando você vai ao shopping, quando você come um pedaço de pizza, ou quando você come batatinha com carne moída, ou quando você come um pastel na feira? Como é que você consegue ver a manifestação da graça de Deus na feira da Vila Operária, quando ainda era a antiga feira da Vila Operária, quando ainda era feita de ripinhas, quando ainda havia um guarda gigantesco que já faleceu, e que ele ficava vigiando e punindo sobre os rigores de Foucault, ele ficava vigiando e punindo os meninos que corriam ali. Como é que você não consegue ver a graça de Deus numa avó que pegava os netos e levava para a feira e que colocava folhas de mamona na cabeça como se fossem pequenos chapéus, ou uma avó que pegava e comprava copos gigantescos de garapa e pastéis enormes, gordurosos, e você comia aquilo e tomava a garapa e ela comprava brilhantina para colocar no cabelo? Como é que eu não posso ver a graça de Deus nessas coisas? Nós somos muito engessadinhos. Eu sei que é. Qual é o problema de poder ver a graça de Deus na manifestação do amor de um homem por uma mulher? Ou a graça de Deus não está presente quando você encontra alguém, e encontrando alguém, você pode beijá-lo, você pode senti-lo, você pode percebê-lo, você pode ouvi-lo? Meus irmãos, hoje eu quero ficar com essas duas verdades. Existem outras coisas nesse texto que são fascinantes, mas eu não vou avaliá-las nessa noite. Quais são elas? Em terceiro lugar, a graça, Deus manifestou a sua graça na provisão de uma vestimenta. Em quarto lugar, Deus manifestou a sua graça na privação de um jardim. Em quinto lugar, Deus manifestou a sua graça na proclamação de um redentor. Esse eu não coloquei, Gabriel, te peguei. Em quinto lugar, Deus manifestou a sua graça na proclamação de um redentor. Mas hoje eu gostaria que você fosse para casa, pensando de que Deus manifestou a sua graça na produção de um caminho. Deus manifestou a sua graça, em segundo lugar, na preservação de um status. Essa é a graça de Deus. E tudo isso feito em Cristo.
porque é por meio dele que nós recebemos toda a graça, toda a salvação. Volte para casa assim com o teu coração leve, sorrindo, porque a graça de Deus está sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre os seus filhos, sobre o seu emprego, e é essa graça que vai sustentá-lo até a volta e o retorno do nosso bondoso Redentor. É essa graça que vai te inspirar a trabalhar muito amanhã. É essa graça que vai fazer com que você saiba que Deus, Ele é maravilhoso. Ele cuida da gente, cuida da nossa história, cuida do nosso filho, cuida do nosso emprego. É essa graça que sustenta você. E por isso, então, nós rogamos a Deus que Ele esteja nos ajudando a compreender a grandeza dessa graça. Em nome e por amor de Jesus. Amém.